Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Galera, vocês chegam no ensino médio aí na aula de História, Filosofia, Sociologia, Geografia e vocês e tal vão encontrar também para aqueles que forem para a área de Humanas no curso superior e você sempre vai escutar uma crítica à cultura ocidental, que ela é misógina, que ela é racista, que ela é homofóbica e por aí vai, né? Mas de fato, a cultura ocidental, ela é a grande produtora disso mesmo? O que é uma cultura ocidental? As conquistas delas são apresentadas a vocês? Essa crítica, essas observações, elas são válidas concernente a essa cultura ocidental? Segue o vídeo aí que eu vou te mostrar o que é essa cultura ocidental, certo? As principais implicações dela e que essa galera não está seguindo um raciocínio muito honesto, não. Segue o vídeo. Primeiramente, galera, vamos conceituar aqui, né, o que seria de fato uma cultura. É um conceito bem complicado de você definir ele, né, em palavras, era preciso alguns parágrafos, mas na verdade nós poderíamos ser bem básicos, né, bem objetivos aqui para dizer que a cultura ela seria um conjunto de posturas e hábitos tradicionais que vêm de crenças, elas também vêm de interpretações, certo, de fatos, fenômenos da natureza e também daquilo que foi habitualmente usado, certo, com o passar do tempo. Isso transformou-se em uma tradição, isso virou um rito de passagem e é transmitido praticamente de uma geração para outra. A cultura ela é altamente modificável. Certo? Então, isso seria bem básico do que seria uma cultura, né? Perguntas interessantes que eu já ouvi até no Fundamental é de como uma cultura ela começa. Bem, é muito complicado também você dizer o ponto inicial, né? Onde é que uma cultura ela toma forma. Mas podemos dizer que as culturas elas se iniciam quando as pessoas começam a colocar ritos, tradições baseados naquilo que ele olha a realidade ao seu redor. Quando ele percebe certas coisas e ele resolve dar algum significado para aquilo, cria símbolos, cria rituais, ele cria explicações para aquilo ali, logo aquilo vai estar intrínseco, vai estar enraizado naquela galera, naquela tribo, naquela civilização e vira, certo, um hábito cultural. Vira uma coisa que as pessoas elas passam a conviver com aquilo ali no cotidiano e dão a eles significados. Então a cultura ela também surge, né, em boa parte daquilo que é uma mescla cultural ou do conhecimento cultural de outro. Então, uma pessoa, tribos anteriores, né, antigamente, elas viajavam de um lugar para outro, conheciam outras tribos que tinham outros costumes, outra cultura e ela mesclava aquilo que ela aprendeu com que a outra tribo já tinha aprendido, já vinha convivendo com aquilo ali e aparecia-se novos traços culturais, aparecia então uma nova cultura, uma mescla, um sincretismo cultural. Então ela teria essa afinidade, como eu falei, e pela explicação você já percebe que logicamente a capacidade de mutação de uma cultura ela é gigante, são N fatores que podem fazer uma cultura surgir. E é importante lembrar o seguinte, o que faz uma cultura permanecer muito tempo e ela, na verdade, ser bem aceita? Existem fatores que fazem uma cultura ser bem sucedida e eles se aplicam praticamente à cultura ocidental, não é? Vamos aqui só dar uma pincelada, mas se a cultura ocidental fosse tão ruim como a galera de humanas quer fazer parecer, porque ela duraria milênios. Antes de eu enumerar para vocês algumas razões de porque certas culturas elas podem ser melhor sucedidas do que outras, vale lembrar o seguinte, pessoal. Uma vez, certo, ou outra, eu argumentei sobre isso e as pessoas elas sempre trazem a revalia, sempre trazem à baila traços ruins da cultura ocidental. Bem, vamos aqui deixar uma coisa bem clara. Toda cultura, uma vez que ela tem a mão humana no meio, né, a produção e a imperfeição humana, ela vai sim, em algum momento, apresentar noções, conceitos, até mesmo eventos que eles podem ter sido drásticos, como por exemplo a cultura, o lado ocidental do mundo teve suas guerras, né? Entretanto, temos que observar, quando você olha pontos negativos, como por exemplo, escravidão, como as guerras, né, a perseguição a minorias. Isso foi uma coisa comum no mundo inteiro. Isso não é uma particularidade da cultura ocidental. Ocidente, Oriente, todas as mais de 2.000 culturas que houveram antes da cultura ocidental, todas elas produziram esse tipo de aberração de mancha negra em seu trajeto histórico. Entretanto, vale observar que os pontos positivos da cultura ocidental, eles praticamente são exclusivos, são singulares da cultura ocidental. Inclusive, a própria cultura ocidental, ela produziu aquilo que combateu esses malefícios, né, esses cânceres culturais, essas manchas que a gente não gosta de observar, ver que elas são ruins de fato, mas elas não são exclusividades da cultura ocidental. Pelo contrário, a cultura ocidental, ela produziu, certo, o próprio antídoto e o mecanismo para se combater a isso.
É uma tradição dela, na verdade é um mérito dela. Outras culturas não. Ainda hoje você tem culturas que escravizam, você tem culturas que perseguem minorias, você tem culturas que não dão liberdade de expressão. E a cultura ocidental, mesmo nessa briga que ela tem com relação a minorias e maioria, o mecanismo para o qual as minorias possam ter voz e possam também galgar alçadas maiores, né, existe e é oferecido pela própria cultura ocidental. Então, temos que ser sensatos e ver o seguinte: as culturas do mundo inteiro produziram pontos negativos. Entretanto, bem poucas delas, e essa, com muito mérito, foi a ocidental, produziu os mecanismos de se livrar desses pontos negativos e combatê-los também, certo? E as qualidades que a cultura ocidental tem são méritos dela e singularidades da própria. Outras culturas não produziram isso, como eu vou apresentar a vocês alguns traços da cultura ocidental. Então vem a questão: o que faz uma cultura ser bem aceita? O que faz ela galgar bastante sucesso, né, na trajetória temporal? Vamos aí para pontos específicos, certo? Eu enumerei 5 pontos aqui, o que eu, por juízo próprio aqui, entendi que faz uma cultura ser bem aceita. Mas a primeira delas seria o fato de que ela oferece sentido ao cotidiano das pessoas. Pensem bem, as pessoas têm que se levantar para conseguir o pão de cada dia. Desde antigamente, através da caça, da colheita, até hoje, em uma sociedade capitalista liberal industrial, né? No caso, o Ocidente. Então, as pessoas elas têm que olhar para uma cultura, têm que olhar para aquilo que a cultura oferece de símbolos, de crenças, né, de significados, e tem que fazer sentido no cotidiano delas, para que a própria cultura seja bem aceita. Não cultura prevalece se uma massa de pessoas não aceita, se ela praticamente começa, pelo menos não prevalece em maioria, né? Minorias podem adquirir uma cultura e ela pode prevalecer na trajetória do tempo com relação a isso. Mas, para que essa cultura ela tenha todo esse sucesso como a cultura ocidental teve e tem, né, é preciso que o cotidiano das pessoas ele tenha significado. Certo? Ele tenha um símbolo, ele tenha figuras, as pessoas olhem para aquilo ali e vejam que faça sentido. Então, eles abraçam esses significados e possam perceber que o seu dia ganha sentido através daquilo que eles acreditaram via cultura. E uma das características que eu, implicando assim comigo mesmo, percebi é o fato de que a cultura ela oferece respostas para certas indagações e questionamentos de âmbito individual, certo? E também coletivo. É comum que perguntas individuais com o tempo também façam parte do coletivo, ou de que perguntas coletivas com o tempo impliquem nas questões também individuais. Mas a cultura que conseguir sucesso, ela vai dar boas respostas para as questões individuais e também para as questões coletivas, né? Uma vez que ela oferece sentido para o cotidiano. E o coletivo quer isso. Entretanto, galera, é importante observar o seguinte: nenhuma cultura consegue responder a tudo. Nenhuma. Certo? Praticamente aí teria que ser uma coisa fantástica. Nós não temos ainda uma cultura que consiga dar cabo de todas as indagações que o ser humano tem. Por isso que o ser humano produz, né? Muito da literatura, muito da filosofia atrás dessas respostas. Mas a cultura pode oferecer os mecanismos para os quais essas respostas podem ser alcançadas. E a cultura ocidental foi muito bem sucedida nesse ponto. Outra que eu fiquei bem relutante de colocar, mas é uma terceira característica que eu acho que vale a pena trazer aqui, é o fato de que a cultura ela tenta explicar o caos e também aquilo que ordena a vida, né? O caos e a ordem. Bem, nós sempre ficamos incomodados com o fato de que existe o mal, a injustiça e tudo mais. E a cultura ela também se debruça sobre isso. Ela oferece explicações para isso e também automaticamente tendo visão do que o caos, como ele é produzido, né? A ordem, ela também é entendida por consequência, né? E logicamente também como você consegue ter uma vida ordeira, como consegue ter uma vida com a paz conservada, para que a sua vida possa se prolongar, fugir de riscos, né? Uma vez que a ordem ela é estabelecida e você pode ir atrás dela e assim trazer segurança para a sua vida. Então, a cultura ela tem também que embasar em seus conceitos aquilo que frutifica o caos e aquilo que pode trazer por consequência a ordem. Essas últimas duas características eu acho elas bem alinhadas uma com a outra, mas elas de fato são separadas. Só que podemos tratá-las juntas. Bem, o fator de sucesso de uma cultura também está decorrente, certo? E ligado no tempo com aquilo que ela tem sucesso em explicar a realidade. Então, uma cultura que ela conseguir abraçar a realidade que te rodeia, aquilo que você percebe que é maior do que você, que é superior, uma vez que a própria realidade ela se impõe. A cultura que for mais próxima da realidade, aquela que condizer melhor com aquilo que você olha e é factual, certo? Ela vai ter mais sucesso em decorrer no tempo e em persistir, certo? Uma vez que a realidade ela
como é algo que se impõe, como eu já falei, ela também é algo que você vai ter que carregar para a vida toda. Então, assim, a realidade ela nunca é totalmente perceptível, né? E o processo cultural, você vai notando coisas novas que vão aparecendo, que a realidade vai trazendo, que você vai tendo entendimento. E a cultura é o último fator agora, né? É o fato de que a cultura tem que responder a novas demandas, inclusive coisas novas que aparecem, e ela tem que de alguma forma se adequar àquilo ali. Novas verdades, sejam elas científicas, sejam elas sociais, seja o que for. A cultura que ela tiver bom sucesso, certo? Ela vai ter que olhar para essas inovações, para essas coisas novas que aparecem, e a capacidade dela de se adequar ou de responder aquilo ali vai ser fundamental para que ela prevaleça mais tempo na história. Então, é a última característica, né? O fato de que a cultura ela tem que responder a novas demandas que aparecem. Pessoal, essas aí são as 5 características que eu entendi aqui que elas são importantes, né, para que uma cultura possa prevalecer. Levando isso em conta, certo? Eu expliquei para vocês como uma cultura, de forma básica, ela pode surgir, as características de como ela pode ter sucesso, né, na sua trajetória histórica, vem o fato. O que é, então, a cultura ocidental? Também falei para você que a cultura ela é fruto de mescla, muitas vezes, e a cultura ocidental ela é isso. A cultura ocidental, galera, ela vem de uma herança deixada por 3 civilizações muito singulares. A primeira dela é a cultura judaico-cristã. Né? Os hebreus, o povo da Bíblia, do Antigo Testamento, né? Os judeus, tão perseguidos aí durante o trajeto histórico. Essa galera deixou aí um conjunto de normas morais que eles implicam em ética. Né? Na verdade, a crença monoteísta dos hebreus, a crença em um único Deus, ela foi de tamanho fundamento para isso, porque a crença ela impõe postura. Aquele que você acredita geralmente vira em algum momento uma forma de você interpretar a vida, de você se posturar diante dela, né? A forma como você age. Então, por exemplo, se você tem a crença de que você não pode machucar o seu próximo, tem que fazer bem a ele, isso vai terminar por te colocar em uma postura de ação. Então, a moral, a conduta ética, os valores que os hebreus, judeus, cristãos, né, o povo do monoteísmo nos deixou, eles foram de fundamental importância, né? E uma segunda civilização foi a civilização grega. Galera, os gregos com a sua linha de pensamento, né, a filosofia, por assim dizer, aquela busca pela verdade que os antigos gregos tinham, a busca para entender a realidade, né? Aquilo ali foi uma herança tremenda. Nós também devemos muito aos gregos. Já temos aí um time com 2, né? Os hebreus e os gregos. Na verdade, a capital, Jerusalém e Atenas, da Grécia. E uma terceira via aí que se somou seria os romanos, né? O Império Romano, quando ele nos deixa a jurisprudência. A lei que nós temos hoje, ela é uma herança direta da lei de Roma. Tudo bem que a lei romana ela vai passar, né, por Justiniano, até chegarmos ao Código Napoleônico, ela passa pelas suas mudanças no Iluminismo. Entretanto, aquele princípio de jurisprudência que Roma deixou, ele sobreviveu ao legado histórico e ele chegou para nós, né? Não é exatamente a mesma lei, entretanto é o mesmo princípio. Aquela herança de jurisprudência ela foi significativa para nós. Nós temos aí então 3 componentes: os hebreus, os gregos e os romanos, né? Jerusalém, Atenas e Roma. Galera, essa herança, digamos assim, a mesclagem entre eles, o sincretismo entre essas 3 culturas, ora elas se batem, ora elas conseguem dialogar muito bem. Na verdade, o Ocidente é um diálogo dessas 3 culturas. Certo? Essas 3, e eles vão tomar forma no período que nós conhecemos por Idade Média. É lá que o Ocidente passa a nascer, quando a instituição da Igreja Católica ela coloca isso em ordem e sabe aproveitar praticamente o melhor, né, de cada uma dessas culturas. E da Idade Média para cá, nós herdamos o que temos para o Ocidente. Para ser direto com você, o Ocidente é uma herança direta, certo? Ligado da mesclagem feita pela Igreja Católica dessas 3 culturas aí, os hebreus, os gregos e os romanos. E você pode pensar, mas espera ainda, né? Os romanos nos legaram o raciocínio, a forma de raciocinar, na verdade, né? Nos legaram a forma de buscar a verdade, mas os hebreus nos deixaram a revelação e um embate com a outra. Bem, o sucesso do Ocidente foi justamente o diálogo entre um e outro, porque elas chegaram sim a se combaterem, né, a se degladiarem em alguns momentos, mas a capacidade de diálogo entre elas foi maior. Veja bem, os gregos acreditavam que a realidade ela já era apresentada por Deus na Bíblia. Os gregos acreditavam que a verdade teria que ser buscada, então Deus era uma hipótese para os gregos, né? Ele não era a verdade confirmada até que se confirmasse. Então, os hebreus, os dois se chocariam. Para os hebreus, a descrença
era inadmissível. Para o grego, a descrença era um mecanismo para buscar a crença. Então os hebreus, ou melhor, a tradição hebraica e a tradição grega, vão conseguir se mesclar muito bem na seguinte forma. Os hebreus já acreditavam que a verdade estava revelada. Os gregos acreditavam que ela deveria ainda ser buscada e poderia chegar a ela. Então os hebreus acreditavam na sua fé que os gregos chegariam a isso pelo próprio processo lógico, consistente, sistemático e coerente. Os gregos disseram, se vocês acreditam que sim, e nós de fato seríamos coerentes, sistemáticos, né, buscaremos aquilo ali pela lógica, se o ponto a chegar foi sair, tranquilo, vamos chegar nele. Bem, fui simplista aqui, mas o que eu quero dizer é que nesse raciocínio simples, certo? O diálogo entre as duas culturas se fez valer. E Roma, onde é que entra aqui? A jurisprudência de Roma, o princípio de justiça, ele também vai se pautar em um raciocínio lógico oferecido pelos gregos, né? Olhar-se para o social e ver aquilo que era lógico de se aplicar como lei. E geralmente essa lógica ela vinha sempre mesclada com a moral e a ética cristã, né? Uma vez que ela fez muito bem para a humanidade. Galera, deu certo, né? O Ocidente surgiu aí e até hoje ele está fazendo sucesso. É claro que houve outros fatores, né? Cada uma dessas civilizações produziram sua literatura, seus filósofos, forma de interpretar a vida, mas para não ter que esmiuçar detalhes, né? Vamos ficar com esses 3 fatores de cada uma, certo? A conduta de crença dos hebreus, a filosofia grega e a jurisprudência romana. Isso foi de tamanho sucesso que ofereceu ao mundo futuro uma sociedade bem mais estabilizada. E é claro que você pode procurar aí eventos históricos de guerras, de conflito, tudo mais, né? Só que, galera, veja bem, eu quero dizer para você o seguinte, a cultura, ela se constrói, certo? E no decorrer da construção dela, ela pode eliminar algumas coisas que são não benéficas, né? E abraçar outras que são benéficas, ou também o contrário, ela pode fazer isso aí. Entretanto, a cultura ocidental, ela galgou muito sucesso justamente porque ela abraçou com maestria coisas que fizeram ela ter sucesso e benefícios sociais, tanto que ela tomou conta do lado ocidental do planeta todinho, e na verdade o lado oriental também passou a copiar muito daquilo que era ocidental, e nós pouco copiamos deles, né? Temos aí um parênteses, né, aberto com relação a muito que os islâmicos também trouxeram, para nós é verdade. Entretanto, o lado oriental copia muito. Exemplo que a democracia é uma herança, né, do Ocidente, e o Oriente passa a olhar para o povo ocidental e perceber que seria interessante o povo ter poder, né? Eles gostariam disso. Galera, começou a chover aqui, viu? Espero que não atrapalhe. Mas então, vem o fato, galera, a cultura ocidental ela vai trazer uma roupagem que vai dar base, certo? E uma cara de uma cultura que fez bem para o povo. E não foi somente a cara não, já foi a essência própria mesmo. Afinal, ela é milenar, durou muito tempo e o povo reage quando a cultura ocidental praticamente é escanteada ou ela é atacada, né? Porque ela fez muito bem. É nisso que eu gosto muito dos conservadores. Eles abraçam aquilo que passou pelo processo histórico e conseguiu ter sucesso, e a cultura ocidental é prova disso aí. Os conservadores defendem a cultura ocidental justamente porque ela fez muito bem para a humanidade. Eu vou mostrar a vocês aqui pelo menos alguns 5 pontos aqui de sucesso da cultura ocidental. Primeiro, é dela que vem a ciência. A ciência que nós temos hoje, a moderna, que produz tanto vacinas, né, que produz aí tanta tecnologia benéfica ao ser humano. É claro que tem as bombas atômicas, é claro que tem o armamento, tudo bem, tudo mais. Como eu falei para vocês, a cultura ocidental vai oferecer os mecanismos para se combater esse tipo de coisa. Outras culturas não, elas são bélicas por natureza, né? Então veja bem, a ciência que ela vem pautada aí em uma busca de explicações de como as coisas acontecem, ela é um surgimento, ela é uma inovação da própria religião cristã, que ofereceu um paradigma, certo? Quando os cristãos interpretavam a criação separada de Deus, entendiam que Deus dotou o ser humano de razão, certo? Que a matéria era possível de ser estudada, que Deus colocou leis na natureza e aquilo ali poderia ser estudado. A Igreja Católica, já mesclada à filosofia grega, começou a entender aquilo ali, né? Surgiu a ciência moderna, que vai começar já na Idade Média. Hoje nós temos ela avançada porque o processo histórico-tecnológico também facilitou, mas a ciência moderna ela surge com os pais da igreja. Né? Com os pais da ciência que eram bastante religiosos. Pesquisa a vida de Galileu, pesquisa a vida de Sir Isaac Newton, Copérnico, né? Essa galera toda aí, eles pautaram a ciência deles porque o mundo religioso que eles viviam dava a entender que a ciência era possível. Começou-se lá, certo? Começou-se lá.
E a ciência trouxe benefícios enormes para nós, né? A nossa produção científica, conseguimos dar longevidade à vida, combatemos doenças, tudo mais. É um fruto, galera, da cultura ocidental. O Oriente olhou para o Ocidente e percebeu o avanço científico, né? Em algum momento, como eu falei, com os islâmicos, nós tivemos uma mescla de troca de conhecimento. Entretanto, a ciência moderna ela é prevalecente no Ocidente. E boa parte daquilo que o Oriente ela tem de ciência foi uma cópia do Ocidente. Veja, por exemplo, a China, que copiou a forma de produção, né, tanto científica como industrial do Ocidente. Outro, o capitalismo, que por mais que seja criticado, é um sucesso tremendo, cara. O capitalismo, ele tem praticamente aí combatido a fome no mundo, né? As pessoas pensam que o capitalismo gera fome, gera a desigualdade, a exploração. Onde o capitalismo chega, logo, logo, praticamente aquela região, ela passa a gerar-se emprego e a fome começa a diminuir, né? Veja dados de como até tem uma lembrança, o número pode ser errado de data, certo? Mas até 1850, né, praticamente as pessoas, o número de miseráveis e de pobreza ele era muito alto, era mais da metade da população. Mais da metade. Hoje nós temos o que? Cerca de 17%, né, das pessoas em uma condição muito miserável. E assim, a fome vai ser erradicada onde praticamente a indústria chega. Por quê? Ela produz em larga escala. Ela permite o liberalismo. As pessoas elas podem, né, baseado no que elas têm na propriedade privada, fazer riqueza própria. E quando alguém enriquece, ele contrata pessoas para trabalhar para ele e assim você está gerando emprego, está combatendo a miséria. O livre mercado, né, oferece que as pessoas possam produzir aquilo que outras querem e baseado no dinheiro, na troca de mercadoria de valores, as pessoas têm o que elas querem e você lucra com o que elas têm. Né, com o que elas querem, na verdade. Então, o livre mercado possibilitou uma produção em demanda. Praticamente a fome passou a acabar com relação a isso aí. Hoje você vê, apesar do exemplo não ser tão humanitário, né? Mas veja bem, antigamente alguém tinha fome, tinha que esperar a boa vontade de alguém dar alimento, tem que caçar alguma coisa, né? Mas hoje, até mesmo uma pessoa que ela seja mendiga, ela pode conseguir R$ 1, né, mendigando e vai numa lanchonete esses salgados de R$ 1 e compra alguma coisa para matar a fome por 1 hora, 2 horas, né? Coisa que antigamente era muito mais difícil, você poderia passar dias passando fome. Então a produção em larga escala, né, a competição de mercado fez os preços baixarem, os produtos entrarem em maior produção e isso é a beleza do liberalismo e da indústria. Tem malefícios? É claro que tem, mas os benefícios superam eles. Outro fator importantíssimo, a democracia, né, que ela tem formas, né, a democracia parlamentar com o rei, a democracia republicana, ela tem federalista, ela tem suas formas. Entretanto, galera, o mundo ocidental produziu a democracia, né, praticamente a Grécia vai nos legar isso aí, na tradição de Atenas, e nós olhamos para a democracia e percebemos, é interessante colocar que as decisões do povo, que inclusive ele possa se responsabilizar por isso, cheguem a usufruir do poder. Então, colocamos o povo no poder, colocamos as minorias com a liberdade de expressão, só a democracia, se houver a liberdade de expressão, isso é uma construção histórica que nós temos hoje, né? Então, nós pautamos também a própria crença na liberdade de expressão, que ela condiz com o seguinte, né? Mesmo sendo minoria, ela pode estar certa, então ela precisa ter uma liberdade para expressar a opinião dela, porque ela pode ainda convencer uma maioria. Isso é democracia, cara. Entende? Isso aí é fruto do Ocidente. O Oriente foi avesso a democracias lá, ainda tem teocracias absolutistas, né, baseado na ideia islâmica, ainda tem a ditadura chinesa, a Coreia do Norte, né, a Rússia, que praticamente aí ainda tem um partido muito forte, a democracia lá é fraca. Então, o que acontece? Essa tradição ocidental de que as pessoas elas têm dignidade de escolher, é um raciocínio que elas têm que se responsabilizar pelas escolhas que elas fazem, é um direito delas, né? Então isso é uma herança do Ocidente. Isso vem da forma grega de pensar o mundo e da crença de que as pessoas elas são feitas à imagem de Deus e, portanto, elas também têm a sua capacidade de raciocinar e fazer boas escolhas. Democracia. O que, pegando essa última deixa, eu trago para vocês uma outra característica, a noção de direitos humanos. Né? De onde é que vem essa capacidade que a gente tem de pensar de que as pessoas elas têm que ter direitos, elas têm que ter representatividade, elas têm que ter proteção? Da crença hebraica de que as pessoas têm valor, porque elas são feitas à imagem de Deus. Pense bem, a alternativa a isso é o materialismo naturalista, né? Onde você vê que o ser humano é simplesmente fruto, certo, de leis físicas naturais e ele não tem significado próprio. Ele é apenas, na verdade, matéria orgânica em funcionamento. Então, por que seria errado então matar uma pessoa?
E a noção fica aí. Se ela é somente uma coisa que existe, a nossa crença de que o ser humano tem valor e não pode ser atingido, não pode perder sua vida, né, porque justamente nós entendemos que ele foi feito pelas mãos do Criador. Isso é uma herança direta dos hebreus, que alcançou a filosofia grega, a razão grega, e tornou-se jurisprudência como Roma nos deixou. Né? Então a noção de direitos humanos ela é uma herança também advinda do Ocidente. O Oriente não abraça bem a noção de direitos humanos, certo? Se você duvida disso, visita a China e discorda do presidente, ou melhor, do líder do Partido Comunista lá, em público, né? Vai criticar o Putin na Rússia, aí você vê se os direitos humanos lá são funcionais. Por último, galera, por último desses pontos aqui, certo? Os valores cristãos, especificamente aqueles que concernem o valor da pessoa, o valor da família, certo? Que serviu para proteger as pessoas, para montar uma família saudável, naquilo que nós chamamos de pai, mãe e filhos, filhos obedientes à carga de herança que os pais trazem, os pais destinados também a criar o filho que são futuro da sociedade. Isso estabilizou muito bem, cara, a sociedade. E você vê que quanto mais a família se destrói, mais a sociedade ela entra em decadência. Se você tira o homem da casa, as pesquisas mostram que facilita mais que as crianças elas entrem no mundo do crime, porque sobrecarrega a mulher demais, né? Então, se você tem se a mulher ela é ausente da família, se ela sofre maus tratos, você percebe que os filhos também carregam essas sequelas. Então, o cristianismo trouxe a ideia de que a família ela tem que ser bem construída. É preciso haver proteção dentro dela, é preciso haver liderança, é preciso haver obediência dos filhos para os pais que trazem a carga, certa experiência anterior a eles. E isso é uma noção de família, certo? E essa noção de família ela é cristã. Né? E eu estou falando somente dos valores familiares. Os outros valores, como a questão de amor, valorização da vida, respeito àquilo que é o que é sagrado, né? Valores como os que Cristo ensinou, faça para o outro aquilo que você gostaria que se fizesse para si mesmo, amar o próximo como a si mesmo também. Esses valores, eles ofereceram mecanismos para que essas outras características que vocês viram, direitos humanos, né? A produção industrial capitalista, a ciência, para que todas elas tivessem um bom horizonte a ser seguido. Elas não fossem somente produtoras de bombas atômicas, né, ou de exploração com mão de obra escrava. Não. A escravidão ela é combatida justamente porque os valores cristãos trouxeram esse combate. Né? Os cristãos eles dizem é errado, é pecado escravizar. Então esses valores cristãos eles ofereceram o embasamento para que essas outras características se produzissem muito bem. E o que deixa muito claro a razão do sucesso da cultura ocidental. Tudo isso, galera, aqui praticamente são as principais características que eu vi da cultura ocidental, que ela nos herdou. Tudo isso hoje é combatido através de uma guerra de narrativas, né? Seus professores, eles falam para vocês da faculdade, da universidade, não dizem que ela é uma herança cristã, grega, né, da Igreja Católica. Eles falam de sucesso da democracia, do voto, tudo isso aí não falam que isso é uma conquista ocidental. Quando o Ocidente ele é apresentado em sala de aula, ele é apresentado como misógino, como racista, homofóbico, seja como for. Quando na verdade é ele quem ofereceu o combate a isso. Veja países orientais como é que os homossexuais, como é que as mulheres são tratadas, o combate à homofobia, a misoginia, né, também a misandria, o combate ao racismo, ele só floresceu em civilizações ocidentais. Né? Isso é um raciocínio simples de você observar, mas ninguém nota. Seu professor de história, de sociologia, filosofia, geografia não vai chegar para você e dizer, olha, foram os valores cristãos quem ofereceram proteção à mulher com o passar do tempo, né? Que ofereceram, mesmo discordando da conduta homossexual, deixou bem claro que eles não podiam ser maltratados, que eles não podiam ser atingidos, né? Não podiam ser mortos, como é comum em culturas orientais. Então, a narrativa é de que o Ocidente ele foi mal para o mundo. É isso que os jornais oferecem, livros oferecem, e isso não é verdade. Certo? Eu estou aqui para corrigir isso para você. Não é verdade. A cultura ocidental ela fez muito bem para o mundo e ela corrige os erros que historicamente ela cometeu, né? Que são comuns a todas as culturas do mundo. Mas a guerra narrativa dá a entender que ela tem que ser trocada. A questão é, as alternativas que nós temos à cultura ocidental, elas não são interessantes. Certo? E não tem a mesma, ou melhor, não tem o mesmo grau de sucesso e conquista histórica que o Ocidente teve. Na verdade, a esquerda, os progressistas, eles tomaram as universidades e eles doutrinam os alunos a pensarem que o Ocidente ele é a razão de todo o mal. Então, o liberalismo que combate a fome é apresentado como causador de desigualdades.
quando isso é um raciocínio lógico simplista e falso. A realidade científica está tendo que se dobrar ao bem-estar das pessoas. Se alguém não gosta de ouvir tal coisa, mesmo ela sendo verdade científica, não pode dizer se é tal politicamente correto entrando na ciência, não pode dizer porque me desagrada. E a verdade científica ela é dobrada. Nós estamos perdendo o campo conquistado pela ciência. As pessoas estão sendo perseguidas pelo crime de opinião. E onde é que vai ficar a democracia nisso? Vai virar uma democracia de uma minoria porque ela consegue calar uma maioria, ou mesmo ainda, né, o fato de que a liberdade de expressão ela pode até carregar ofensa. Do conflito tem que sair alguma coisa de lá, tem que sair alguma ideia, tem que sair algum refinamento. Mas as pessoas, elas ultrassensíveis, elas não aceitam que a liberdade de expressão paute a capacidade de que em algum momento elas podem se ofender. Então, morreu-se a liberdade de expressão, né? Vai ter que ser somente aquele que o ultrassensível, o ofendido, permita que você diga. Isso não tem base, não tem lógica nenhuma. A propriedade privada ela é apresentada hoje como sendo a raiz dos males, como na verdade ela foi o motor de prosperidade das pessoas. Né? Quem tinha alguma posse conseguiu gerar riqueza e quando ele enriqueceu gerou emprego, gerou benefício para outros também, né? Gerou liberalismo. Mas hoje ela é tomada por esquerdistas, baseada no discurso, na narrativa, como sendo um grande mal. Né, o fruto de Karl Marx, e onde as ideias de Karl Marx se colocaram, você já sabe o que é que aconteceu, né? Ditaduras e perseguição, morte de milhões. Os direitos humanos hoje viraram o quê? Uma instituição para defender humanos que violam o direito de outros humanos, né? Porque eles são minorias, mas uma gama de gente fica em perigo nas mãos deles e eles são protegidos pelos direitos humanos. É uma coisa muito esculhambada, por assim dizer, né? Mas a lógica de direitos humanos ela é interessante, certo? Só que ela ficou praticamente banalizada. Isso graças ao discurso também de progressistas, da galera da esquerda. O fato, essa galera está matando a cultura ocidental. Por fim, os valores cristãos, que tanto bem fizeram, eles hoje são apresentados como sendo homofóbicos, né? Racistas, machistas, seja como for, galera. Mas eu fico preocupado porque isso começa nas universidades e aquelas pessoas que vão montar a opinião, né, da maioria popular, eles vêm justamente da universidade. Isso é o comunismo ao método Anthony Gramsci, né? Ele acreditava que as pessoas deveriam primeiro, ou melhor, os comunistas, né, deveriam primeiro tomar as instituições que formariam cultura, formariam opinião, as mídias, escola, universidade, né, a ideia de família, uma vez que ele entendia que era preciso acabar com a cultura cristã para poder fazer valer a cultura comunista, né? E ele está certo. Para poder fazer a cultura comunista valer, tem que acabar com a cristã. Entretanto, onde a cristã não está, você vai ver genocídio acontecendo, certo? Porque é isso que a história mostra. Para fim, pessoal, eu espero ter mostrado para vocês, certo? A cultura ocidental, ela até agora não é perfeita, mas ela é a melhor vertente cultural que nós temos. Ela prevaleceu durante muito tempo, certo? Não foi à toa. É porque, de fato, ela conseguiu passar pelo teste histórico. Ela mostrou-se eficiente para a sociedade. Ela responde bem às questões e ela oferece bons frutos. Então, fica aqui esse esclarecimento para vocês. Até o próximo vídeo. Um abraço aí, curte, comenta, compartilha esse vídeo aí com os outros, tá bom? Forte abraço, galera. Até mais.